O tema da nossa reflexão desse dia é justificação, resultados e benefícios da justificação. A gente vai ver o porquê desse tema conforme a gente vai meditando nesse texto nesse dia. O texto bíblico então diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, talvez alguém teria coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Como nós lemos aqui nesse dia, o texto de Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8, fala a respeito da justificação. Nessa seção, temos as bênçãos de Deus, aqueles que foram justificados. Podemos dividir o texto da seguinte forma. O texto então fala daqueles que são justificados mediante a fé. Estes que são justificados mediante a fé têm paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E por meio de Jesus também obtém acesso a Deus, e pela fé nós então ficamos firmes na graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e nas tribulações. Por fim, essa tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. O amor de Deus é derramado pelo Espírito que nos foi outorgado, por meio do amor de Jesus derramado naquela cruz. Esse texto então expõe claramente sobre a posição daquele que está em Cristo Jesus, bem como a consequência de tal fé, ou de estar em Cristo Jesus. A grande pergunta é como conectarmos esse texto ao cenário atual em que vivemos. 4 palavras me chamam a atenção
e nós iremos tentar meditar e fazer essa reflexão a partir dessas 4 palavras que refletem a respeito do tempo em que nós vivemos. As palavras que vieram à minha mente são incerteza, caos, ódio e desespero. Vivemos em um tempo marcado pela incerteza. Vemos que diante de tantas informações, diante de tantas notícias que nós ouvimos e lemos diariamente, a incerteza é algo que marca a nossa geração. Nossa geração já não tem mais certeza de nada. Bem diria um sociólogo, Zygmunt Bauman, de que vivemos numa época líquida. Ao dizer que vivemos numa época líquida, o que Bauman significava é que nessa época no qual nós vivemos, as coisas já não são mais sólidas, já não são mais tão certas. Os dogmas já não são mais tão concretos. A fé já é algo liquidificada e que, de certa forma, parece que já não tem mais a sua base ou a sua força. Por isso, a primeira palavra que nos marca nesse tempo é incerteza. Segundo, somos marcados também pelo caos. O caos é a ausência de ordem. Se olharmos para o nosso cenário político, para o nosso cenário religioso, para a nossa sociedade brasileira, veremos que a nossa sociedade está permeada pelo caos, pela falta de ordem. No entanto, biblicamente nós vemos que a ordem é um princípio de Deus. Assim, quando ele faz a criação, ele ordena nos seus dias aquilo que deveria estar em cada dia. O caos, o cenário que nos marca, é um cenário de confusão, um cenário em que as pessoas estão perdidas, um cenário em que as pessoas já não sabem mais no que acreditar. Por isso, é também marcado a nossa geração por um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, um sentimento de muitas vezes de falta de cumplicidade. Diante de tanta confusão, diante de tanta incerteza, diante de tanto caos que nós experimentamos, também o ódio é algo que marca a nossa geração. Isso se comprova ao lermos os comentários que são postados nas redes sociais nos mais diversos temas. Vivemos diante de uma polarização muito grande, uma polarização que marca a nossa geração. Por fim, a nossa geração também é marcada pelo desespero. A nossa geração é também marcada por uma falta de esperança. E por isso, esse texto de Romanos, capítulo 5, do verso 1 a 8, tem muito a nos falar e muito a nos oferecer diante desse cenário no qual nós estamos vivendo. A primeira coisa que nós vemos diante desse cenário no qual nós estamos vivendo é que nós vimos aqui no versículo 1 de Romanos 5 que nós fomos justificados por Deus. Todos nós somos justificados por Deus. O que isso significa é que a justificação, Paulo, e aqui a gente vê que Paulo ele muda o tom da conversa, e até o capítulo 4 ele falava na terceira pessoa do singular, ele ou ela, né? E aqui então no capítulo 5 ele se inclui no texto e vemos a utilização da primeira pessoa do plural. Utiliza termos então como temos, obtivemos, estamos, nos gloriamos. Assim o texto coloca em questão a posição daqueles que foram justificados por Jesus mediante a fé. Mediante a fé. O verbo ou tempo verbal aqui dos justificados, no seu original no grego, no tempo auristo, demonstra então a concretude de uma ação
já finalizada por Jesus. Ou seja, a justificação aparece não como algo que está para ser concretizado, mas como algo já concretizado pelo próprio Jesus. A ação da salvação ocorre no seguinte prisma, e a gente pode observar nesse texto. Deus concede a graça. Deus concede a sua graça, e a gente vê isso no versículo 2. Mediante quem? Para quem? Deus concede a sua graça, e o homem então crê por meio da fé. Esse homem que crê por meio da fé recebe também a graça, a fé e o próprio Espírito Santo. O que então esse ato de Deus, o Deus que concede a graça, o homem que crê por meio da fé e que por essa crença por meio da fé recebe então graça, fé e o próprio penhor da salvação, que é o Espírito Santo de Deus. E que esse ato de justificação provoca no ser humano. O primeiro sentimento ou o primeiro ato que essa ação de Deus provoca no ser humano, nós encontramos no versículo 2. O versículo 2 então diz que aqueles então que foram justificados por Deus têm também paz com Deus. Paz com Deus. De fato, isso é algo que nós precisamos, todos nós precisamos. A paz é a graça concedida por Deus aos corações daqueles que creem em Jesus Cristo. E é isso também que o apóstolo Paulo nos afirma em Colossenses 1:20, onde ele diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas sobre os céus e sobre a terra. Colossenses e também Romanos nos indicam então que a paz é concedida graças à obra salvífica e por meio da cruz de Jesus Cristo. De certa forma, o texto que nós temos aqui é antagônico ou contrário à própria concepção de paz romana, ou da denominada Pax Romana, que no contexto romano era concedido por meio da força brutal ou da violência. O império subjugava então o seu próprio povo a fim de criar um estado de harmonia e de paz. Aqui em Romanos capítulo 5, Paulo contradiz e diz que a paz que poderia vir do Estado romano não era uma verdadeira paz, mas que a paz verdadeira é aquela que é concedida por meio de Cristo Jesus, na ação reconciliatória de Deus naquela cruz. Assim, a paz é tanto um estado produzido pela justificação, quanto uma obrigação daqueles que têm o Espírito de Deus. Vimos então que primeiro nós fomos chamados de justificados por Deus, e por isso nós podemos viver com certeza, mesmo em meio a tantas incertezas, porque a palavra de Deus nos garante de que nós somos filhos de Deus, justificados pela fé, que vivem a sua fé no Filho de Deus em Jesus Cristo, e que nós, por meio dessa fé que temos paz com Deus. Essa é uma garantia. E essa paz, assim porque temos paz com Deus, somos chamados também a sermos pessoas pacificadoras nesse contexto em que nós vivemos. A própria palavra de Deus diz que nós deveríamos ser pessoas pacificadoras. E o quanto isso muitas vezes está ausente na nossa vida. O quanto nós vivemos vidas turbulentas, marcadas pelo imediatismo, marcadas pela grande quantidade de informação, marcado pela turbulência, e não conseguimos ficar em paz em nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que nós somos chamados para ter paz com Deus. E ter paz com Deus
é conseguir viver de forma harmoniosa, porque nós sabemos que somos e temos certeza de que fomos justificados por Deus e que mesmo tudo aquilo que nós vivemos, todas as tribulações e problemas são efêmeros e passageiros perto daquilo que Deus tem para nos oferecer. Mesmo diante das tribulações, dos problemas, das dificuldades, desse tempo de crise em que nós estamos vivendo, Deus nos chama a viver uma vida com paz. Também no versículo 3, nós temos aqui não somente que nós devemos viver com paz, mas que também nós fomos chamados para que nós desfrutamos do acesso e da graça que Deus nos dá. Fomos então chamados para desfrutar do acesso à graça que Deus nos dá. Isso nós encontramos lá no versículo 3. Temos graça diante de Deus. O texto enfatiza que temos acesso a Deus. Diferente do que muitos acreditam, de que o acesso deve ser mediado por seres iluminados ou seres mais espirituais, como foi muitas vezes dito historicamente, onde deveria alguém do clero, alguém que fosse um padre, um pastor, um guru religioso, para que pudesse fazer então essa mediação com Deus. O que o texto nos diz, que o sacrifício de Jesus nos propôs e nos coloca diante de uma situação em que todos nós temos paz e temos acesso a Deus. Temos acesso porque, como nós vimos que o véu do templo já foi rasgado, e quando aquele véu do templo é rasgado, todos nós então temos acesso a Deus. Você, aonde você está, na sua casa, com a sua família, com os seus amigos e com aqueles que te rodeiam, você pode ter acesso a Deus. Basta que você busque a Ele. A própria palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei, sararei a sua terra. Também, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos chama dizendo: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Nós temos livre acesso ao trono de Deus Pai, e você, onde você está, você pode fechar os seus olhos e falar com Deus. Também, por fim, nós aprendemos por meio do texto bíblico, não só que temos livre acesso à graça, mas que nós devemos nos gloriarmos na esperança e na tribulação. Devemos gloriarmos na perseverança, na esperança e na tribulação. Aqui damos então sessão a uma nova parte. O apóstolo inicia dizendo que estes deveriam gloriar-se, de que nós deveríamos gloriar-nos. Ou seja, quando ele diz que nós devemos nos gloriar em quem? Em Cristo Jesus. O gloriar-se aqui não está baseado numa própria autossuficiência ou na capacidade e atributos próprios de uma pessoa de fazer algo, mas está depositado na confiança de que nós somos justificados por Deus e de que Jesus Cristo pode fazer por meio de nós, e nós somos apenas instrumentos da exaltação de Deus e da glorificação de Deus. Afinal, todos nós fomos criados por Deus para que nós pudéssemos glorificar a Deus. Essa é a finalidade última do ser humano. Essa é a finalidade última do ser humano. O ser humano é criado para que ele possa glorificar a Deus. O ser humano é criado para que ele possa exaltar Deus. Isso nos lembra, então, que nós
não somos um fim em si mesmo, mas que somos mordomos de tudo que Deus nos dá. E tudo que Deus nos dá é então usado para a sua glorificação. E aqui o apóstolo então fala de duas situações no qual nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Gloriamos primeiro na esperança. A esperança cristã se reveste da certeza da restauração e da reconciliação com Deus de todas as coisas. Essa é a nossa esperança. A esperança de que tudo que existe é efêmero e passageiro, de que o pecado e as suas consequências, a morte, as pestes, as tribulações, as pandemias, o ódio, tudo aquilo que existe de negativo no ser humano, tudo aquilo que nós vemos e nos entristecemos no nosso coração, todos estes são elementos de um mundo que espera pela redenção do Altíssimo e pela redenção de Deus. A nossa esperança é a esperança do Deus encarnado, que irá reconciliar todas as coisas consigo mesmo e com Deus. Justificados por Deus, cremos que Ele restaurará todas as coisas e de que o nosso presente é um locus da própria atuação de Deus. E que porque é o locus da atuação de Deus, nós como filhos de Deus, a imagem de Deus, somos chamados também para, primeiro, sermos canais de reconciliação de Deus para com o mundo, fazendo então sim boas obras para que o mundo seja reconciliado com Deus, condenando toda a injustiça, condenando todo o sistema de exploração, condenando todo o sistema de negação, condenando tudo aquilo que afasta o ser humano de Deus. Nós somos chamados para sermos canais de restauração e de reconciliação, de lutar pela paz, de lutar pela esperança, de lutar pela justiça, de lutar pela igualdade, de lutar por todos aqueles padrões e tudo aquilo que é próprio do próprio Deus. Somos também chamados para sermos promotores da esperança em um mundo caótico, em um mundo em que a desesperança reina. Somos chamados a mostrar que há esperança, e a esperança não está firmada na crença de que o mundo pode melhorar, mas na crença de que temos um Deus que irá restaurar todas as coisas e que por meio dele todas as coisas serão vencidas, todo o pecado e a sua consequência será restaurado para a ordem da criação. Também somos chamados a pensar que a própria tribulação pode glorificar a Deus. E aqui o texto diz então que a tribulação produz perseverança. Essa perseverança que nós podemos pensar até como resiliência, ou seja, a capacidade de superar, a capacidade de sofrer, a capacidade de suportar algo e continuar apesar dos apesares. Essa capacidade de resiliência, então, produz em nós também experiência, e que no grego também pode ser entendido como caráter, ou seja, a repetição de algo produz em nós um caráter que é aprovado por Deus. E esse caráter aprovado por Deus produz em nós também esperança para que nós consigamos crer e glorificar a Deus por meio da nossa vida, por meio de tudo aquilo que nós somos e por meio de tudo aquilo que nós fazemos. Por fim, para finalizar essa reflexão, eu gostaria de pensar sobre 4 aplicações que nós vimos lá no comecinho e que serve para cada um de nós nesse dia. Primeiro, nós fomos chamados para termos certeza em meio à incerteza. Ainda que o mundo proclame a incerteza, ainda que a liquidificação dos valores e das virtudes nos dizem que tudo é relativo e de que nada realmente
tem de sólido? A palavra de Deus nos garante de que aqueles que são justificados por Deus, estes são salvos pelo próprio Deus. A certeza que nós nutrimos não é a certeza que o mundo nos oferece, mas a certeza que Deus nos oferece. Essa certeza também provoca paz no nosso coração. E por isso somos chamados a viver em paz, mesmo em meio ao caos e em meio às tribulações e dificuldades. Ainda que tudo ande em desordem, ainda que nós não venhamos ver soluções para os nossos dilemas da nossa vida ou para aquilo que nos entristece realmente, a palavra de Deus nos chama para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos harmonia, na certeza de que Deus restaurará todas as coisas. Também somos chamados para sermos mediadores da graça, mesmo em meio a tanto ódio, a tanta raiva, a tanto discurso que condena as pessoas. Nós somos chamados a mostrar a graça de Deus por meio da nossa vida. E por fim, todos nós somos chamados também a mostrar a esperança em meio ao desespero, em meio aos problemas, em meio a tudo aquilo que coloca o ser humano diante de uma situação infernal. Nós somos chamados a mostrar que há uma esperança. Essa esperança está na promessa do próprio Deus. A promessa não de algo que apenas há de se cumprir como uma possibilidade, mas a esperança como a certeza daquilo que Deus nos disse. E porque Ele nos disse e promete em Sua palavra, isso também irá se cumprir. Por isso, nós pensamos e refletimos em Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8, tendo todas essas certezas no nosso coração, de que Deus irá fazer muito mais do que nós pensamos, mas de que nós precisamos diariamente nessa semana poder refletir sobre o que essa palavra nos diz, tendo certeza de que é Deus que nos justifica e de que, apesar que o mundo possa nos dizer ao contrário, nós então nos asseguraremos nisso, de que nós podemos viver então com paz no nosso coração, tendo livre acesso ao trono de Deus, com esperança na nossa alma, sabendo que Deus triunfará e reconciliará todas as coisas consigo mesmo. E por fim, também proclamando a própria paz de Deus em meio ao mundo caótico. Eu te convido a essa semana a refletir sobre essa mensagem e que Deus possa abençoar a sua vida por meio dessa palavra. Por fim, gostaria de deixar aqui alguns recados para vocês. Primeiro, siga as nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, Capelania Evangélica da Ala 4. Nós temos as nossas redes sociais ali. É muito importante que você siga para que você fique por dentro de todas as nossas programações. E também, todas as terças-feiras, estamos tendo um estudo do livro de Tiago. Venha então participar conosco. Todos os links serão enviados nas nossas redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia e nessa semana e possa te dar força para vencer e para poder colocar essa palavra no nosso coração. Como diz o próprio salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus.